Oi, mais um vídeo aqui do Calango da Garela, Juliano Gomes aqui falando. E hoje eu vou reagir a um vídeo que eu gostei muito, falando sobre o aniversário da cidade de São Paulo. Eu, como paulistano, nascido e criado na cidade de São Paulo, 40 anos vivido lá, né? Eu tenho legitimidade para falar da minha cidade. Por mais que muita gente fale mal de São Paulo é uma cidade que recebe todo mundo, tem uma fama de ser uma cidade cosmopolita, quer dizer que recebe toda a população de qualquer lugar do mundo e bem, né? E lógico que sempre tem algum problema ou outro. Já vi youtuber aí famosinha falando que sofreu xenofobia em São Paulo, mas não tomou nenhuma atitude para isso, né? A gente sabe que desde 2019 existe uma lei de xenofobia, racismo, né, e homofobia, então essa pessoa não procurou nem os seus direitos. E muita gente fora do Brasil fica falando mal do Brasil, principalmente o próprio brasileiro. E até o estrangeiro, o gringo que é de outro país, ele acaba vendo o Brasil de maneira negativa, sem nunca ter pisado por lá, né? E aí eu vejo muito youtuber aí, até os canais grandes falando que não investe no Brasil, o Brasil ganha pouco, o Brasil tem uma qualidade ruim de vida e não sei o quê. E aí quando chega na Europa tem uma qualidade de vida difícil também, ganhando ordenados baixos, tendo que pagar um aluguel alto, tendo que pagar alimentação alta. E aí cadê a qualidade de vida, tendo que trabalhar até em empregos mais brutos e operacionais, tendo até nível universitário e não conseguindo validar os seus diplomas. E aí, que qualidade de vida é essa que todo mundo fala, né? Muita gente dá sorte, consegue, que eu já vi que são pouquíssimas, e a maioria acaba se reprimindo, acaba se frustrando e voltando para o seu país, né? E eu vou falar especificadamente da cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América do Sul, né, da América Latina, com 12 milhões de habitantes, né? Um povo misturado, tem gente de todo mundo lá dentro, né? Mas é óbvio, né? São Paulo continua tendo as suas raízes, suas características. Tem o seu povo paulistano, né? Desde sua fundação, né, no pátio do colégio, né, em 1554, por Manuel da Nóbrega, né, pelo Anchieta, né, para os jesuítas, né? Os padres jesuítas que fundaram um pequeno colégio para ensinar ali, né, línguas e outras matérias. Virou uma vila virou uma cidade, de uma cidade virou uma metrópole, e hoje eu posso dizer que São Paulo é uma megalópole, né? E eu tenho muito orgulho de ser paulistano, uma cidade que eu trabalhei muito na minha vida, 25 anos trabalhados em São Paulo, comecei com 16 anos trabalhando, né? Antes até trabalhava com meu pai, né? Comecei a trabalhar mesmo, comecei a trabalhar como gente, com meu pai, né? Com obras e tudo, e quando eu fiz 16 anos fui trabalhar de office boy, McDonald's, depois fui pra shopping, depois fui pra farmácia, trabalhei em hospitais, trabalhei de diversas coisas. Só fica parado em São Paulo quem quer. E sobre qualidade de vida, ter ou não ter as coisas, vai depender do seu desempenho, do seu interesse. Não é ninguém que vai levar as coisas para você. Você sempre tem que buscar conhecimento, experiência, competência. É isso que você tem que buscar. E a São Paulo é a principal escola para você se preparar para você morar fora do país. Porque morar fora do país para ir para um país que fala quase praticamente a mesma língua e ganha ordenado baixo, às vezes não vale tanto a pena, né? E tem questão climática e tudo, a gente tem um clima mais ameno, mais tropical, né? Tem climas de fora do país que são mais frios e difíceis de lidar, então nem todo mundo consegue lidar com isso, né? Ficar longe de família e vários outros motivos. Por isso que eu falo, quer se preparar para morar fora do país? More primeiro em São Paulo, que São Paulo é uma máquina que às vezes muita gente pode dizer que é de moer gente, mas é uma máquina, é uma escola para você aprender como viver a vida de maneira bem mais fácil do que você já ir direto para fora, né? E eu tô com esse vídeo aqui falando da cidade de São Paulo, do aniversário da cidade de São Paulo, que foi de 472 anos, né? Tá aqui esse vídeo. Eu vou colocar para vocês, 472 anos. E aí a pergunta que faz, né? Sotaques plurais estão por trás da identidade paulistana, né? Sim, tá? Eu vou responder para você, porque eu já vi muita gente de outros estados e outros países dizendo que nós não temos sotaques. Temos sotaques, sim. Temos até sotaques diferenciados dentro da própria cidade, porque São Paulo são várias cidades dentro da mesma cidade, tá? São Paulo dentro da zona sul, na zona leste, na zona central, nas zonas mais ricas. Cada pessoa vai falar de uma maneira diferente. E a gente vai aqui reagir a esse vídeo de maneira bem amistosa. Vamos lá pro vídeo. Paulistano, tem sotaque? Eu acredito que não. Eu acho, tipo, italiano com o português, arrasta um pouquinho o R. Na verdade, eu acho que não tem sotaque. Se você é de São Na verdade, ela puxa muito R, né? Como eu também puxo R da porta, né? Paulo, conhece alguém que mora na capital paulista, com certeza já ouviu algum paulistano negando que tenha sotaque.
O assunto já virou até piada. E ser neutro é ser paulista. Paulistano, no caso. Meu, essa é a maluquice, meu. Sotaque o quê, mano? Não é gíria, pai. Não é nem gíria, mas é dialeto agora, mano. Se você tá incomodado com isso, imagina eu que tenho que ouvir minha própria voz todos os dias. Eu sou São Paulo, da dura poesia concreta de duas esquinas. Eu confesso que às vezes eu acho um pouquinho sem graça ser paulista porque a gente não tem sotaque. Tudo que eu queria era ter um sotaquezinho. A não ser que, sei lá, alguém tá pedindo informação na rua, aí você vai falar, aí senhorinha. Sentiram um sotaque? Né? Tem um sotaque, o pessoal que fala. Até o pessoal falou, mas o paulistano tem muito aquele sotaque daquela série que tinha nos anos 2000, né? Do Hermes e Renato, né? E pior de tudo é que os personagens ali do Hermes e Renato, nenhum é paulista. Todos são de Petrópolis e Rio de Janeiro, você sabia disso? Eu gostava muito, eu já assistia o Palhaço Gozo lá, assistia tudo lá, dava muita risada na época da MTV, mas a gente sabe que eles todos ali, eles faziam sátiras, né? E nenhum deles era paulistano, né? Ou paulista, né? Eles eram de Petrópolis e Rio de Janeiro. Mas a gente é bem humorado e a gente leva na esportiva. Vamos lá pro vídeo. Você pega lá meio da reta aqui, ó, vira à esquerda, papum, chegou no bagulho, fechou? E ela não entender. Mas se não for entender também, mete marcha daqui também, usa o Google Maps. Mas a verdade é que sim, é claro, nós paulistanos temos sotaque. E aliás, não só um, vários. Tem, o pessoal fala bastante, né, que a gente puxa o porta. Aí tem, por exemplo, o sotaque da Faria Lima lá, que o pessoal... vamos jogar um beach tênis, né, meu? Aí tem o sotaque da Moca, né, velho? Eu sou da Moca, eu falo rápido. No aniversário de 400... A gente fala também dois tempos, nós da fita, véi, parça. Então a gente tem várias palavras que a gente, né, bem que a gente minimiza as palavras para a gente falar um pouco mais rápido aquilo que a gente quer dizer, né? Então muita gente chega em São Paulo, muita gente fala gramaticalmente, entendeu? Muita gente fala com sotaque de mano, né? Um estilo meio rap, né? E é mais o pessoal das periferias, principalmente periferia da Zona Sul, né? Então vamos lá. 72 anos da cidade de São Paulo, nós percorremos a capital paulista de uma ponta a outra para entender o jeito de falar do paulistano. E descobrimos que os sotaques de quem vive aqui misturam as influências de diferentes populações. Mudam de acordo com a região da cidade. E ajudam a contar a história dessa aniversariante. Mas quando eu cheguei aqui eu achei muito estranho. Tem esse tal desse R que você fala muito puxado mesmo. Esse som aí é mesmo um clássico aqui na capital paulista. E já era um sotaque conhecido de São Paulo há... Geralmente os nordestinos, eles têm isso, né? A primeira vez que eles chegam em São Paulo, tem vários, eu conheci vários, têm amizade com alguns, né? E eles falam, vocês falam porta, vidro, entendeu? A gente puxa muito R, né? A gente tem, não só R, né? A gente tem outras formas de expressão que são só nossas, né? E para alguns é engraçado, para outros é estranho, para outros é diferente, para outros aceita de maneira muito positiva. Então, isso vai de cada pessoa. Bastante tempo. É famosa essa história, né? Que no final do século XIX, algumas pessoas não queriam que se criasse a faculdade de Direito, né, em São Paulo, porque os filhos dos grandes donos de terra não queriam que seus filhos viessem para cá e voltassem falando como caipiras. A professora Lívia explica que esse R de porta ou caderno é o chamado R retroflexo. Uma das... Porta, caderno, porta. Entendeu? Hipóteses, apesar de não ser consenso entre os especialistas, é que esse jeito de falar tenha surgido por influência indígena, como explica o professor da USP e especialista em cultura caipira, Ivan Vilela. Mas acredita-se que falou-se o tupi até final dos 1700, de São Paulo, Rio Grande do Sul, 2 vezes mais que o português. Então as pessoas se vendo obrigadas a falar português, elas falaram português com fonética tupi. E então palavras como mulher, quando esses falantes de tupi se viram obrigados a falar, eles disseram mulher. Ele tá falando dos índios, né? Os índios que viviam na região, né? Ali, né? Até hoje, né? Tem uma vila ali perto ali do Pico do Jaraguá, né? Que tem uma aldeia indígena lá, né? Que vivem lá, uma comunidade de indígenas. E é super importante conservar isso. Trabalho, né? Porta, disseram porta. Com esse R mole, né? Esse R retroflexo. Né? Mas esse não é o único jeito de falar o R aqui em São Paulo. Tem também o chamado R-TEP, um pouco mais contido que o outro. Ele faz o porta virar porta. Em 2010, a professora Lívia fez uma pesquisa sobre os sotaques da cidade e descobriu que todo paulistano fala os 2 R's.
mas as taxas mudam um pouco de lugar para lugar. Eu falo, por exemplo, eu particularmente falo os 2 R's. Eu falo caderno, porta, depende do momento, do contexto da frase, eu posso usar os 2 R's. Então eu falo sim, porta, caderno, entendeu? Tipo, depende muito. Depende muito com a pessoa que eu tô conversando também. Então é até um padrão interessante, porque parece uma bifurcação da periferia, se fala cada vez mais porta, caderno, e na região central esse traço diminuindo, as pessoas mais jovens falando cada vez menos. Essa diferença na hora de falar o R é mais uma característica do sotaque em São Paulo. Aqui, o sotaque muda de bairro para bairro. Eu tenho uma amiga antropóloga que, quando a gente andava e encontrava outros amigos, ela falava, esse cara é do Brás, esse é da Pompeia. Eu falei, como que você percebe? Ela falou, pelo jeito de falar, esse é da Moca. Na Moca, por exemplo, Sim, eu também percebo. Quando eu, por exemplo, percebo, tá? Quando eu encontro alguém, algum amigo que é de alguma outra região, algum parente, geralmente eu sei, né? Por exemplo, se a pessoa é da Moca, se a pessoa é da Bresser, do Brás, se a pessoa é da Vila Madalena, da Faria Lima, do Butantã, se é da Zona Sul, né? Lá de Santa Amaro, né? Do Capão Redondo, né? Eu sou da Zona Leste. Eu acabo sabendo, né? E principalmente quem é de fora, né? De outro estado do Brasil ou do interior também, né? Do interior, principalmente, se for cidades interior como Sorocaba, né, Tatuí, Campinas, né, a gente consegue perceber na hora que eles são de lá, e porque puxa mais ainda, fica mais caipira, né, mais interiorano, e aí a gente consegue perceber bem que é dessa região, né. A tradição é... Aqui no caso é italiano, né? Italiano... Pra quem não sabe, esse aí é o time do Juventus. Eu já fui no estádio Juventus, é uma maravilha, tá? O time do Juventus italiano, é uma comunidade italiana gigante ali, que vive aí nessa região, né, da Moca, ali na Bresser, ali. Eu trabalhei muitos anos ali no antigo Hospital do Brás, que não existe mais hoje, né? Hoje em dia é uma empresa, né, que comprou ali muitos quarteirões, construiu um megalópole, um mega gigante hospital que tem ali, acho que é Salvalos, alguma coisa assim. Eu trabalhei muito, né? Eu trabalhei em 2006 nesse hospital, que era uma maternidade, que tinha 3 andares, bem pequenininho ali, e depois foi demolida e foi construído esse complexo hospitalar com, né, que uma empresa estrangeira foi lá e acabou comprando e construindo, ampliando, né? Misturado, é muito legal. No Jaraguá, o sotaque é indígena. Sotaque paulistano eu não sei se tem, né? Eu não sei direito, né? Mas tem o sotaque guarani também, né? Já na região da Faria Lima, é esse aqui. O sotaque é a minha marca, é a minha história de vida, ela vai comigo onde eu for, não mudo não. O da Faria Lima, aliás, ficou conhecido por muita gente como sotaque amenda. Não, então, de repente, não é que eu me ache melhor, né, eu amenda. É que, às vezes, eu percebo que assim, eu acabei me dedicando mais do que outras pessoas. Isso acontece, é normal, sabe? A humorista Jéssica Diniz faz sucesso nas redes sociais com a personagem paulistana que trabalha na Faria Lima. Ela, que é paulistana criada na Zona Norte, decidiu brincar com o sotaque que ouvia quando trabalhava na Zona Oeste, em meio ao mundo corporativo. Eu falei, como que eu imagino essa pessoa? Mas pra vocês entenderem a diferença, eu sou um paulistano criado e nascido na Zona Sul, né? Na verdade, eu nasci no centro de São Paulo, né? Nasci na Santa Casa de São Paulo, né? Eu não sei se está funcionando ainda, que é muito antiga. E depois eu fui morar na Zona Sul de São Paulo. Então eu sou nascido bem no centro, bem no coração do centro de São Paulo. E sou criado na Zona Sul, tá? De São Paulo. Então eu tenho um jeito meio misturado. Por isso que por vezes eu puxo um pouco do R bastante, né? Então eu falo porta, né? Então, vamos lá. Eu falei, tem que ter o sotaque. Tem que ter o sotaque ali paulistano, Faria Lima. Eu percebi que hoje as pessoas falam muito sobre o sotaque paulistano. As pessoas reparam muito que acabou virando sotaque de amenda, né? Por causa da amenda. A amenda explora bem o que os linguistas chamam de ditongação. É esse endo aqui. Chovendo, fazendo. Fazendo, chovendo. Fazendo, chovendo. Chovendo, fazendo. A gente acaba se perdendo. A verdade é que se a gente pegar um gravador e sair andando com ele pela cidade, vai registrar vários sotaques bem diferentes uns dos outros. Muitos deles vão parecer, inclusive, que nem são de São Paulo. Viu, gente? Isso é sotaque, tá? Não é língua. Língua é a língua portuguesa. Todos falam português. Mas isso é sotaque, né? Pra gente que não sabe o que é um sotaque, o que é uma língua,
Brasil inteiro fala a língua portuguesa. E isso são sotaques, tá vendo? Esse sotaque vinha até na mesma cidade, existem sotaques diferentes, mas em distritos, estados e países, né? Aí muda bastante. O sotaque pode ser de nordestino ou boliviana. Meus pais são bolivianos. Eu sou paulista, mas o pessoal fala que o meu sotaque é cearense, mas sei lá se tem. São Paulo, principalmente, é essa miscigenação total. Tem nordestino, tem paulista, tem pessoas de todo o país aqui em São Paulo, né? Então, acho que essa construção linguística, ela vem tanto das várias culturas que estão presentes. Exatamente, muitas culturas. Tem nordestino, tem nortista, tem centro-oeste, tem sulista, tem pessoas de vários países, tem italiano, tem português, tem libanês, tem americano, tem inglês, entendeu? Tem gente que tem japonês, que a maior comunidade japonesa né, a maior comunidade fora do Japão tá no Brasil, na Avenida Liberdade, que eu adoro ir na Avenida Liberdade, na feirinha que tem ali, nas lojinhas ali que tem as coisas orientais, né? Eu adoro ali andar ali, comprar várias coisas. Nossa, às vezes comprei uns incensos lá muito bons lá, que deixam um cheiro maravilhoso no meu quarto. Vamos lá. Não indígena e também as culturas indígenas, né? Essa mistura toda tem a ver com a história da cidade. Quem chegava à capital paulista acabava também espalhando seu jeito de falar entre amigos e depois entre os filhos. Foi o que aconteceu com a Laisla, por exemplo. No caso, ela é de São Paulo, mas o sotaque dela parece não ser daqui de São Paulo. E qual que é o sotaque dela? Eu não sei explicar, é meio baiano também. Certo, ela puxa muito R. Eu puxo R, tipo, certo, mas o que porta, carne, sou sotaque baiano, mas acho que é por causa da minha família, que é da Bahia. Sua família, seus pais são baianos? E eu nunca fui pra Bahia, mas desde pequena o povo que me conhece sempre fala que acha que eu sotaque baiano. Eu acho, tem muita gente que é daqui, às vezes convive com pessoas que foi nascidas em outro lugar e acaba pegando um pouco por conta da convivência. E quem já era daqui, quando os imigrantes chegaram... E ninguém apaga o seu idioma, tá? Ou sua língua. Se você vier com um sotaque americanizado, todo mundo vai receber de boa. Se você chegar em São Paulo com um sotaque de português, tipo, né, quem é português, né, chega lá falando, sei o que, as pessoas vão ficar curiosas, vão querer saber o que significa, não vão te tratar mal, né. O brasileiro, né, recebe muito bem, né, quem vem de fora, né, não posso dizer o mesmo, né, sempre há uma visão meia preconceituosa fora do país, em outros países, com nós brasileiros, mas quando é o contrário, quando o estrangeiro vai pro Brasil, ele é super bem tratado, né, quando o brasileiro vai pra fora, nem sempre isso que acontece, né, a gente acaba sendo piada com a forma que nós falamos, né, e tem gente que diz que nós não falamos a língua portuguesa, pra você ter ideia, né. Não conhece a história, nunca saiu da vila, né? Então não tem essa percepção. Também influenciou quem estava chegando. A professora Lívia conta, por exemplo, que quem mais usa o R caipira aqui em São Paulo são os filhos dos nordestinos. Uma das hipóteses dela é que os nordestinos tenham começado a falar desse jeito como forma de se aproximar dos paulistanos e, com isso, evitar serem alvo de preconceito linguístico. Anos depois, seus filhos também falariam dessa... Porque muda muito, né, gente? É dois universos. Pra quem já foi pro Nordeste, pra quem foi pro Sul, eu já fui pro Nordeste, tá? Eu sou uma pessoa, sou brasileiro assim, diferenciado, talvez, né? Eu já fui pro Nordeste, já fui pro Sul, já fui pro Centro-Oeste, no Sudeste, fui pra Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Eu conheço muito bem o Brasil, sabe? Praticamente quase todo, né? Não dá pra conhecer tudo, que é muita coisa. O Brasil é continental. Mas muda muito de região, por exemplo, a região do país. Acaba sendo outros países, assim, quando você vai pro Nordeste, dependendo da região ali, o costume, o jeito de falar, o comportamento das pessoas é totalmente diferente, sabe? Isso acontece de países grandes, né? Então, mas eu acho que as pessoas têm que entender que são estilos, culturas e comportamentos diferentes e a gente tem que aceitar numa boa, entendeu? Tem que entender e não ficar criticando. Eu acho que é assim, né? Tipo, diferente é divertido, né? Se todo mundo fosse igual, a gente seria robôs, né? A gente não é robô. Dessa maneira. Pra mim é um pouquinho meio, como é que eu posso dizer? Relativo, porque eu sou paulista e baiana ao mesmo tempo, né? Então, tipo assim, eu acho que tem um pouquinho de diferença. Se você vê, o baiano tem um sotaque e o paulista tem outro. Às vezes eu falo uns baianês, né, amiga? E às vezes eu falo um paulistano. Hoje em dia, afirmar esse e outros sotaques virou também uma questão de identidade e resistência, especialmente para quem vive nas periferias, onde, inclusive, o sotaque... Aí, pelo que eu só me engano, pela citação aí, eu acho que é o Capão Redondo. Bem cara mesmo. De Quebrada é uma marca, recheada de gírias.
Ah, eu acho difícil o paulista ficar sem falar gíria, hein? Nem que seja um cê é louco, um mano, sei lá, um mano do céu. Eu sou da quebrada, tá ligado? De milicota já. Mano do céu fala bastante. Mano do céu, velho, pelo amor de Deus. Né? Eu também falo assim, puta, mano. Caralho, né? O araio, né? Ou eu falo fogo, vixi, Maria, sabe? Meu Deus do céu. Volto já, suave na nave, de boa na lagoa, volto em 2 tempos. Na minha cidade eu falo assim. A gente fala isso pra poder dizer uma frase inteira, um texto inteiro, a gente resume isso com uma frase pequenininha já resumida. Mas é pá mesmo do bagulho. O mineiro fala uai, senhor. Pernambuco, vixe. E o gaúcho? G. E o paulistano? E aí, mano? E aí, mano? Muda de bairro pra bairro, muda de localidade. Eu mesmo que trabalho com meu amigo que é da Moca, às vezes eu sou lá de Guaianazes, eu falo algumas coisas que ele começa a rachar o bico, porque ele não entende a gíria que não Rachar o bico. Até o pessoal da Zona Norte, da Zona Oeste, da Zona Sul, cada um tem uma gíria. Pra você entender, rachar o bico é tirar o sarro, tá? É rir da cara do outro. Ai, tô rindo. Aliás, tem coisa mais paulistana do que as gírias? Vê só. Como você acha que o paulistano fala quando ele quer sair à noite? Ah, eu vou... Ah, vou dar um rolê. Vamos dar um rolê, vamos sair pra night, vamos pra balada, vamos vazar. Vou ir pra uma resenha. Ah, vamos dar um rolê, né? Vamos dar um rolê, amigo, tal. Como é que o paulistano fala quando quer explicar que já faz tempo que não vê alguém? Na periferia fala mocota, mó tempo. Eu falo que eu tô mocota esperando. Mas gíria também é sotaque? Sotaque é um conjunto de traços linguísticos que estão associados a um certo grupo de pessoas. Então, gíria é um tipo de sotaque. Então, tem a gíria de São Paulo, mano do céu, né? Eu adoro essa, mano do céu. As gírias, o R mais puxado, o endo e os vários jeitos de falar incorporado dos paulistanos mostram que... Ai, gente, bate uma saudade de casa. Você vê, o Brasil todo, né? Mas o Brasil todo é maravilhoso. Ai, mas São Paulo, assim, eu vejo verde, né? O verde das matas, a luz, sabe? O fim de tarde alaranjado no céu, um dia de chuva, né? A neblina, né? A cidade da garoa, né? 24 horas funcionando, você pode pedir o que você quiser, comer o que você quiser, a qualquer horário, sabe? Tem uma vida noturna muito, muito 10 e, tipo... Ai, a saudade de casa, sabe? Assim, eu gosto de vida, sabe? Assim, eu gosto de movimento, eu gosto de vida, né? Sabe? Acho que eu não nasci pra ser árvore, ficar parado no mesmo lugar, vida monótona, deprimida. Ó, tô fora. Eu gosto de movimento, de agitação mesmo. E sim, na cidade que faz 472 anos hoje, o que não falta é sotaque. E todos eles desejam feliz aniversário. Pra você ver, essa aqui é a cidade. É óbvio que muita gente fala, mas vocês têm favela. Você tá vendo alguma favela? A cidade é muito grande, existe favelas nas periferias. Muitas são, né, como o romantismo dizendo, urbanizadas, como um pequeno braço do Estado chegou até lá e deu internet, luz, deu não, né? Forneceu, porque a gente paga imposto. Forneceu luz, internet, saneamento básico, hospital, creche, escola, são bem, tem comunidades muito boas. E as favelas ainda são aquelas que são bem assim, né, subdesenvolvidas e que o Estado não chegou. Mas São Paulo é uma cidade que acaba resolvendo isso, né? Temos o exemplo lá da favela do Moinho, né, que está sendo desmontada, porque é uma favela que foi criada num espaço que é o terreno ali do CPTM, né, que é dos trens de transporte público, e estão desocupando e estão dando habitação para pessoas, né, e ali vai ser transformado num parque, né, que eu vou adorar. Sem contar que em breve a gente vai ter a Times Square paulistana, que eu tô louco quando eu for para São Paulo e conhecer a Times Square paulistana, né. Tem Times Square em vários países, porque a gente não pode ter a nossa, né, a nossa paulistana Times Square. Vou adorar ver. Para São Paulo. Feliz aniversário, São Paulo. Feliz aniversário, São Paulo. Parabéns, São Paulo. Parabéns, cidade de São Paulo. Salve pra toda a Zona Leste e um salve pra Guaianazes, é nóis. Feliz aniversário, São Paulo. Feliz aniversário, São Paulo. Feliz aniversário, São Paulo. Feliz aniversário, São Paulo. E feliz aniversário, São Paulo. Entendeu? Beijo aí pra todo mundo que tá vendo no meu canal. Siga, se inscreva, dê o like.
Fiquei muito contente de ver esse vídeo, valorizando a nossa cidade, a nossa cultura, os povos que estão lá, que se integram, que se dão bem. A cidade é um movimento, a cidade que tem muita coisa divertida para fazer, muitos museus, muitas festas, muitas baladas, né, ou discoteca, como você querem chamar. Parques maravilhosos, Ibirapuera, Vila Lobos, Parque do Povo. Tem centenas de parques, centenas de shows, né, para fazer. Então, assim, muitas coisas gratuitas. Tem Mirantes, tem a Avenida Paulista, tem o Sesc, tem tanta coisa para fazer divertida, filmes. Tem o Minhocão de Fé Fechado no domingo, que tem várias atividades culturais ali. Uma cidade da cultura, da arte, da gastronomia, comida, assim, à vontade, assim, de todo lugar do mundo, né? Você quer comer a melhor pizza? A pizza de São Paulo é maravilhosa. 10 a 0 em muitas pizzas de vários lugares do mundo, né? Com borda recheada de catupiry com cheddar, né, que logo eu vou estar indo comer pastel de feira às 8 da manhã com caldinho de cana. Olha, saudade mesmo de São Paulo, coisas que eu não vejo em lugar nenhum do mundo, tá? Já fui para alguns países e não vi, sabe, a mesma coisa. Tem coisas diferentes, são divertidas e vale a pena conhecer, mas, pô, em São Paulo, mano, olha, não tem diferente, é diferencial, cara. Sabe? Só que já te recebe, a gente vai divertido, a gente vai sair, entendeu? Esse papo que fala, que nós somos chatos, não sei o que, é pra gente que tá deprimida, né? Que se frustrou por alguma coisinha e tá chorando no canto, né? Mas sai dessa travesseira aí, sai desse canto confortável de choro aí e vamos aí fazer essa cidade crescer. São Paulo, beijos pra você. Tchau, tchau.